Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e para a nossa entrevista número 722 e dentro também do programa Zootecnia no ar aqui na Prever FM. Nós já temos aqui na bancada o coordenador, professor Marcos Lívio Panhosa Tse e os discentes, a Júlia Neres Beta e o Marcos Evangelista. Bom dia a vocês, bem perto do microfone e obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professor Tse, vamos falar hoje sobre suinocultura dentro da zootecnia no ar aqui na Prever FM. Eu gostaria que o senhor começasse, inclusive, nesse tema que é também um tema bastante importante. Bom, então, bom dia para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Obrigado por estarmos aqui hoje nessa oportunidade de falar um pouquinho sobre suinocultura, né? Então, suinocultura faz parte hoje de uma das produções mais importantes do mundo e do Brasil, né? Hoje nós temos como quarto maior produtor mundial de carne suína. É uma produção de expressiva relevância na pecuária brasileira, tem uma grande empregabilidade, então é uma disciplina que nós ministramos dentro da universidade que tem importância relevante para os alunos, né? Então é muito importante a gente estar aqui hoje falando um pouquinho sobre suinocultura, produção, carnes, etc. Vamos saber da Júlia e também do Marcos, né? Quais são as fases de criação na suinocultura? Vocês ficam à vontade, qualquer um dos dois. Vem a fase de reprodução, que aí é a seleção dos animais que serão cobertos ou inseminados. Aí logo após vem a maternidade, que daí seria onde o animal ele vai no período antes do parto, de 3 a 5 dias mais ou menos, para adaptação. Daí ele vai ficar lá durante o período de amamentação. Ele fica lá durante o período de amamentação, que dura em cerca de 21 dias. Aí logo após vem a parte da creche, daí também são 21 dias. Daí ele chega na base de 1,4 kg e sai na média mais ou menos de 22 quilos. Aí depois dessa fase da creche, vem a terminação. Daí seria a parte de seleção, para ver se ele vai para abate ou ele vai na parte da pós-terminação. E daí ele seria um leitão que teve um desempenho melhor, teve um desenvolvimento melhor durante essas outras fases. Daí ele vira um novo reprodutor. No caso, a porca, ela fica numa espécie de uma maternidade um pouco antes dela parir os leitõezinhos, é isso, Júlia? Isso, ela entra uns 3, 5 dias antes por adaptação, né? Uhum. Ali ela vai estar na gaiola para receber os leitões, para evitar o risco de esmagamento, né, dos leitões também. Eu imaginei, né? E normalmente quantos leitõezinhos, a média, uma mãe pode parir? 14, né? 14. Em torno de 14, mais ou menos? 14. É uma quantidade com peso, né? A preocupação dela esmagar os leitõezinhos, né? Hoje nós temos porcas, lógico, a média está em torno de 14, 15 leitões, né? Mas nós temos algumas porcas aí que já pariram 20 leitões, 30 leitões no único parto. São exceções, mas a média está em torno de 14, 15 leitões. E o desmame desses leitõezinhos, quanto tempo normalmente demora? Em média? Em média, acho que 21 dias. Em média, 21 dias. Daí, logo após, ele vai na fase do desmame, que daí já entra a parte uma adaptação de ração. Ela já é feita própria para essa fase. Daí, nesse meio tempo da adaptação, é onde vai ser escolhido um próximo reprodutor ou um abate. Daí seria venda, coisa assim para frigorífico, ou outros derivados que venha do animal. Existe um acompanhamento, por exemplo, se cada leitão, eu fico imaginando, né? A quantidade de leitõezinhos para uma porca, todos eles têm mais ou menos o mesmo peso? Consegue dar conta? A natureza cuida disso? Dá conta. É? Também em relação ao melhoramento genético, né? Daí, então, com base no melhoramento genético, vem esses leitões. Também não foge muito dessa faixa etária de 14, 15 leitões. E normalmente o peso deles também? 1,4 kg, mais ou menos, na média. 1,4 kg para quê? Para 21 dias isso? Não, isso não. Quando ele nasce. Quando nasce, já nasce com 1,4 kg.
Quando nasce, 1,4 kg. A gente tem uma boa padronização, né, do peso dos leitões nascidos, né? Então, de 1,3 kg, 1,4 kg, é uma padronização média do peso dos leitões aí. E se a gente pensar na criação caipira, que a gente chama, né? Que é o produtor que vai na raça ali, sem muita técnica, sem muito conhecimento, é uma coisa. E acho que o papel da zootecnia é exatamente esse: transformar essa produção para que tenha mais resultado. De que forma a zootecnia faz, Marcos, com seus alunos? O que vocês fazem no dia a dia para melhorar isso? Quais são os avanços mais recentes nessa área? É uma importante pergunta aí, Godinho. Na realidade, o que nós fazemos aqui dentro da nossa universidade e também em outras universidades aqui do estado de São Paulo e do Brasil é trabalhar no melhoramento genético dos animais, ou seja, fazer com que esses animais tenham maior ganho de peso, maior desenvolvimento das leitegadas, ou seja, maior número de leitões, trabalhar a nutrição desses animais, fazer com que eles tenham um desenvolvimento adequado para o potencial desses animais. Então, trabalhar rações balanceadas com vitaminas, minerais, níveis de aminoácidos, proteínas, e é isso que a gente tem feito aqui dentro da nossa universidade. Nós trabalhamos com nutrição animal, aqui especificamente é a minha linha de pesquisa, mas existem outros pesquisadores no Brasil que trabalham com melhoramento genético, com manejo, bem-estar. A minha linha de pesquisa aqui dentro da universidade com os alunos é trabalhar uma dieta mais balanceada para os animais, e aí esse animal ganha mais peso, né, chega mais próximo, mais rápido ao peso de abate e com um custo menor, para que a gente possa ter então benefício para o produtor, seja ele qual for, seja um produtor industrial ou, como você disse, um produtor menos industrializado, com menor capacidade tecnológica. Existe uma raça específica que se adeque mais a essa alimentação, a mais rústica, a que tem mais carne, enfim, qual que é a raça que mais se adequa ou independe disso? Existem raças específicas para a criação de carne, né? As raças industriais hoje que são trabalhadas na produção de suínos industrial no Brasil, que seria a Large White, Landrace, né? Que são as principais raças hoje de melhoramento genético no mundo. E o Brasil utiliza essas raças, que seriam raças que nós comemos. A carne suína que nós temos no mercado, por exemplo, são oriundas de Landrace, Large White. E existem mais raças, e existem raças mais rústicas, como o Canastra, como o Piau, o Moura, que são raças que a gente fala raças caipiras, raças nacionais, que têm uma certa rusticidade, elas aguentam, né? Ela tem uma capacidade de ser criada em condições mais adversas, que não é o caso da Landrace Large White, né? Então, a gente pode dividir uma criação industrial, né, Landrace, Large White, que geralmente é o que nós temos hoje no mercado, né, de produção de suínos, e as raças mais caipiras nacionais, que são mais rústicas e aguentam situações mais adversas. Se a gente pegar na questão da alimentação, que eu achei interessante que o Marco falou, no gado, né, o gado que o produtor cria solto é a grama ali, é o pasto, é o mato. O porco, se a gente lembrar desse criador caipira também, é o resto de alimento. Não sei se isso ainda existe, se ainda é assim, mas eu era criança, ia para os sítios, a gente chamava de lavagem, o porco está comendo a lavagem. Aí o Marcos traz que agora tem a nutrição do animal. Como é que foi essa transformação? E isso ainda existe, esse método tradicional? Não sei se os alunos quiserem responder também. Ainda não. Hoje em dia é ração balanceada, né, os animais. Então, na ração, ela é uma ração específica para cada fase, né? Tem a fase de gestação, a fase de lactação, da creche, que daí também é onde o suíno também já está entrando numa nova adaptação, que ele parou de receber o leite da mãe, agora ele está recebendo a ração, né? E aí as rações são balanceadas em relação à quantidade energética, os aminoácidos essenciais daquele leitão vai precisar, né, receber. Então, hoje em dia, não existe mais, assim, nessas granjas tecnificadas, não existe esse negócio de lavagem, né? Então, é mais a ração balanceada mesmo. Mas e o produtor, o pequeno produtor? Porque se a gente pensar em granja, sim, claro que é difícil entrar algo desse tipo numa granja certificada, principalmente. Mas no dia a dia, o produtor rural teve acesso também a essa nutrição mais balanceada? É possível comprar isso no dia a dia com preço acessível? Sim.
Sim, hoje nós temos empresas de nutrição animal que trabalham especificamente nesse nicho de mercado, que consegue adequar a situação daquele produtor. Então existem produtores mais tecnificados que eles querem rações mais balanceadas, com maiores níveis de aminoácidos, proteínas. Mas eu tenho produtores que são mais tradicionais, esses produtores mais que criam raças mais caipiras, eles também têm acesso a essa nutrição, né? Eles podem comprar facilmente em lojas agropecuárias, enfim, um complemento alimentar com vitaminas, minerais, aí ele mistura com milho que ele tem na granja ou na própria criação, né? E consegue fazer uma nutrição relativamente balanceada para esses animais. É lógico que o desempenho é diferente desses animais, ou seja, um vai ganhar mais peso, outro vai ganhar um pouco menos peso, mas eles têm sim acesso a essa nutrição mais balanceada, sim. Dentro desses laboratórios da Unesp, no Departamento de Suinicultura, vocês desenvolvem pesquisas com relação a isso? Porque a gente está percebendo que hoje em dia essas rações balanceadas, os componentes dessas rações são diversos, né? Para aumentar o que? Para melhorar a carne, para melhorar o desempenho. Então, isso é importantíssimo, que vocês desenvolvem esse tipo de pesquisa nos laboratórios da Unesp, né? Sim. Inclusive, tá tendo um, né, professor, agora. Hoje, atualmente, nós estamos com um experimento lá, nós estamos trabalhando, por exemplo, que eu acho que hoje é bastante importante dentro do mercado global, é a sustentabilidade. Então, a gente tem que criar suíno para que ele polua menos o meio ambiente. O que é? Não é que o suíno polui o ambiente, é que qualquer animal, né, ele defeca, então ele tem as suas excretas no meio ambiente. Então, como que a gente pode fazer com que essa dieta seja mais digestível e esse animal produza menos dejetos para poluir menos o meio ambiente? Isso qualquer animal, né? Estamos falando de suinocultura. Então, hoje nós estamos trabalhando justamente com isso, com aditivos que nós colocamos dentro da ração para justamente melhorar a digestibilidade da dieta e, por exemplo, excretar menos, por exemplo, nitrogênio, fósforo, que são poluentes, né, em grande quantidade dentro do meio ambiente. Então, hoje nós estamos com uma pesquisa justamente com isso, trabalhar aditivos que melhorem essa digestibilidade da ração. É interessante isso, né? Até porque alguns alimentos que você não imaginava que hoje são inseridos nesse balanceamento de rações aí, são fundamentais, e até anos atrás isso não era inserido nessa ração animal, né? Sim, hoje nós temos diversos ingredientes que nós usamos na ração dos suínos, né? Dependendo da fase, por exemplo, nós usamos leite em pó. Leite em pó. Pro leitão desmamado aos 21 dias de idade, um leitão ainda muito jovem, né? A gente usa leite em pó, a gente usa bolachas, né? Bolacha essa que a gente compra, né? No supermercado, então que seria mais imprópria pro consumo humano, por exemplo, venceu essa bolacha, a indústria animal capta isso daí, por exemplo, dá na nutrição de leitões. Então hoje nós temos uma gama enorme de ingredientes justamente para ter uma dieta extremamente balanceada e precisa para que esses animais ganhem peso adequadamente. E se a gente sair da questão agora de nutrição, a gente vai, quer ir pro intervalo antes, Márcio? A gente volta depois. Posso fazer mais uma aqui? Claro. A questão das doenças, né? Qual é a relação das doenças dos suínos com se a gente pensar na nutrição, nesse tipo de alimentação que a gente falou, o clássico e agora o mais balanceado? Existe alguma relação com doenças nesse sentido? E mais balanceado, ele consegue ter um controle maior do que entra, do que sai da granja, da alimentação em si do animal, da parte de tanto vacinação, medicamento, ele também tem um controle maior. Granjas maiores, ela tem um controle maior disso. E a parte quando mais caipira, ele ainda tem esse acesso a isso. Só que muito produtor, ele ainda não é tão... não tem tanta... o produtor assim... Tanta preocupação? Pode ser. O que acontece? Nas granjas tecnificadas, hoje os animais... Primeiro, os suínos que nós comemos, na carne, esses animais não têm acesso à terra. Ou seja, eles são 100% do tempo dele confinados.
Ração balanceada, com controle de qualidade desde a fábrica de ração, animais sendo vacinados contra as doenças de rebanho. Então, hoje nós temos uma capacidade de produção de suínos, a do Brasil, igual a de outros países tecnificados. Então, a nossa suinocultura, a carne suína que nós comemos, a carne suína brasileira, ela é uma carne suína de extrema qualidade, e justamente por isso, né, Godinho, que com relação a essa capacidade sanitária que nós temos de vacinar esses animais, de cuidar desses animais para que eles tenham a saúde, para que ele chegue na mesa do consumidor. Só para você ter uma ideia, para você entrar numa granja hoje, você tem que tomar banho, você tem que trocar de roupa. Então, justamente essa qualidade, esse cerco, né, com relação às doenças, são feitas para que a gente tenha uma carne de bastante qualidade. Bom, são 7h20, a gente vai fazer um intervalo. A gente está com o Zootecnia no ar aqui no primeiro jornal da Prever FM, e já nós voltamos. Agora 7h23, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM, e hoje Zootecnia no ar. O tema é suinocultura. Temos aqui o professor Marcos Lívio Panhosa Tsé e os alunos, a Júlia Neres Beta e o Marcos Evangelista. Professor, vamos falar das doenças que às vezes, né, são associadas à carne de porco. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que aquela pessoa pegou a doença do porco, né? Que é a cistocercose, é isso. Eu gostaria que o senhor falasse se essa é a mais tradicional, que se fala muito, e até que ponto ela é associada à ingestão de carne de porco. Bom, vocês querem falar? Fiquem à vontade. Bom, eu acho que essa é uma questão bastante importante, né? Você tocou num ponto importante. A cisticercose é uma doença sempre associada ao suíno, né? O que não reflete a realidade e a verdade. Por quê? O que acontece? Nós, às vezes, comemos uma carne suína, por exemplo, mal passada, e tem aquelas pontinhos brancos, a gente fala a famosa canjiquinha. O que é isso? Né? Isso aqui são larvas, né, de cisticercos, que ao a gente ingerir essa carne suína, a gente adquire a tênia, certo? A tênia, que é igual à carne bovina. Então, se eu comer uma carne bovina com essa canjiquinha, com essas larvas, eu vou ter teníase, certo? O que não tem nada a ver com cisticercose. E quando aí, então, esta tênia no intestino do ser humano, né, eclode os ovos, e aí estes ovos são eliminados no meio ambiente, e aí sim, se eu ingerir estes ovos, eu adquiro a cisticercose. Então, como é que eu adquiro a cisticercose? Por más práticas de higiene. Por exemplo, eu vou ao banheiro, se eu tenho, por exemplo, teníase, né? Uma pessoa tem teníase e ela vai ao banheiro e não limpa as mãos e coloca a mão na boca, ela ingere involuntariamente os ovos. Ela pega a cisticercose. Ou esses ovos indo no meio ambiente sem um programa de sanidade, vai contaminar água, vai contaminar alimentos, e aí essa pessoa vai ingerir água, vai ingerir alimentos contaminados com estes ovos, e aí vai adquirir a cisticercose. Então, comendo carne suína, você não adquire a cisticercose, você adquire teníase, a tênia. Como é que você pega cisticercose, o ser humano pega cisticercose? Comendo água e alimentos contaminados do ciclo da doença. Agora, toda carne, como o professor falou, toda carne com esses pontinhos brancos, essa carne tem que ser descartada, não é para ser consumida? Sim, ela tem que ser descartada, mas eu acho que é um ponto bastante importante que você tocou, com relação ao acompanhamento veterinário que tem dentro dos frigoríficos, certo? Estas carnes são inspecionadas, por isso que é importante comermos carnes inspecionadas, com selo de inspeção. Então, estas carnes, elas nem chegam à nossa mesa, elas são eliminadas, né, dentro do frigorífico, sendo imprópria para o consumo humano. Então, o importante é não consumir esta carne. Júlia e o Marcos estão atentos aí, eu gostaria que vocês falassem também algumas coisas. Com relação também a esse ponto que é bastante importante com relação às doenças, né? Sim. Quando também os leitões, eles chegam na determinado lugar que eles estão indo, eles são vacinados, né? Também para evitar esse tipo de doença, porque às vezes pode ser que venha algum leitão
contaminado, daí chega, contamina todo o resto da granja que já tá ali, né? Então eles são vacinados, tem todo esse cuidado que o professor falou de inspeção. Hoje eles têm um rígido padrão de inspeção, igual o professor falou, nos frigoríficos, nas granjas, tem que trocar de roupa, você tem que tomar banho, né? Então, hoje em dia é tudo mais, assim, inspecionado, né? Fora que hoje em dia tem o selo não vou lembrar o nome, é Cert Humane de alguma coisa assim, que é o selo de inspeção também de bem-estar animal, tem o selo de inspeção para ver se aquela granja está seguindo os padrões de higiene. Então, tem tudo isso, igual o professor falou também, que se a pessoa consome uma carne com selo, é sem risco de ter alguma doença relacionada ao suíno. Também não, é impossível, né? Pegar a cisticercose comendo a carne suína. André? Se a gente pegar a questão de doença ainda, professor e os alunos, por exemplo, a aftosa tem no boi, né? Eu digo aftosa, inclusive, porque todo ano tem a campanha, tem que fazer campanha, tem aquela fiscalização, é uma obrigatoriedade do produtor fazer essa vacinação. É claro que a gente está focado bastante em granja, mas eu lembro que sempre tem também o caipirinha ali, o leitão caipira. E nesse caso, quais são as doenças que mais afetam os suínos e se tem alguma delas que tem essa preocupação também por parte do governo dessa fiscalização geral? Então, com relação à aftosa, no caso do bovino, né, ela é uma vacinação obrigatória, certo? No caso da suinocultura, nós não temos essa obrigatoriedade em alguns estados brasileiros, certo? Nós temos zonas livres de aftosa, ou seja, a produção de suínos livres de aftosa. Então, o nosso rebanho no sul do Brasil é livre de aftosa, principalmente o estado de Santa Catarina, livre de vacinação. Alguns outros estados, como o estado de São Paulo, por exemplo, você tem um monitoramento da aftosa, mas não é necessária a vacinação contra a aftosa. Se houver algum caso, né, de aftosa em suínos, tem que ser notificado o Ministério. Também pode acontecer. Que pode acontecer, certo? Se for acontecer algum caso, tem que ser notificado o Ministério da Agricultura e aí sim passa a ter um programa de vacinação para isso. E com relação às outras doenças, são doenças mais relacionadas ao rebanho propriamente dito, né? Para que a gente mantenha a saúde dos animais. Então, são doenças específicas dos suínos que a gente vacina, né? Ou trata com medicamentos para que esses animais saiam o mais saudável possível para que chegue na mesa do consumidor. Vocês falaram no começo da entrevista a questão genética, né? De trabalhar geneticamente o melhoramento. Com relação à quantidade de reprodução, até para quem está entrando no rádio agora, vocês já falaram do número de leitõezinhos que é possível dar ali. Mas de que forma esse melhoramento genético conseguiu ou está conseguindo, ou qual é o objetivo de contribuir para melhorar? Qual é a capacidade? Não sei se vocês têm algum exemplo aqui de recorde de criação, qual foi o maior que vocês já conseguiram ver e como isso é trabalhado? Porque se a gente sempre tem como referência o gado, né? Nós temos melhoramento genético do gado. Como é que está isso na questão do suíno também? Em relação à genética dos suínos, hoje em dia ela é mais usada para produzir uma carne de boa qualidade e com menor teor de gordura. Tem também em relação à quantidade de leitões, né? Mas também tem aquilo de quantidade de leitões que vai conseguir ser, como eu posso dizer, viável, né? Porque às vezes pode ser que a porca tenha muitos números de leitões, mas aqueles leitões venham muito pequenos, né? Então tem que ser aquele que a porca consiga gerar para que ele consiga se desenvolver depois também. Então, assim, em relação a ver, né? Eu vi só em relação à média de 14, 16 leitões, eu nunca vi, mas tem sim casos de que venha mais, né? Mas em relação ao meu caso em ver, eu nunca vi. Precisa ver se é interessante, né, professor? A gente aumentar a quantidade indo ao encontro do que a Júlia falou, depois não sobreviver, né? Hoje o melhoramento genético, ele trata justamente isso, as duas frentes. Maior número de leitões que nascem destas porcas e a sobrevivência desses animais. Então, só para a gente ter uma ideia, na década dos anos 1990, início dos anos 2000, uma porca deixava por ano uma média aí de 25 leitões, certo? Hoje nós já temos porcas com 35,
né? Então nós temos ali, cada ano, mais leitões nascendo por porca. E é lógico que existe todo um processo de manejo desses animais para que a gente possa fazer com que eles sobrevivam, né? Então o melhoramento genético entra para que a gente tenha mais leitões nascidos, que a gente tenha esses leitões nascidos com um peso melhor, com uma uniformidade melhor, ou seja, para que os leitões sejam muito parecidos, não tenha um muito grande, um muito pequenininho, né? Para a qualidade da carne, se você pegar uma carne que nós comíamos, que os nossos avós comiam, né, a carne suína, era uma carne com muito mais gordura. Hoje já não tem mais. Então o melhoramento genético trabalha justamente nisso. Diminuir a quantidade de gordura na carne, aumentar o número de leitões e melhorar as sobrevivências desses animais. Eu me lembro aqui que se falava muito da gordura do porco, né? Você estava lembrando disso, Márcio, você acredita? Guardava, era a usada, latinha de né? gordura para guardar a carne do porco. Eu tenho lá em casa um chamado boilão, que é aquele pote de louça, né? Que minha avó usava para gordura de porco, com pedaços de carne de porco ali, que geladeira não existia e tudo mais, né? O que aconteceu? O melhoramento genético ou o porquinho começou a fazer academia? Porque antigamente se falava, né? Carne de porco é muito gorda, tal. Hoje em dia você tem um padrão de carne que tem pouca gordura, né? Aí já entra a parte tanto do melhoramento genético quanto a parte da alimentação do porco. Entendi. Daí hoje em dia ela não tem esse teor de gordura tão grande, ela é uma carne magra. Tipo, dependendo do corte da carne, ela já é uma carne mais magra. Não, ainda tem essas coisas de dar banho do porco, aproveitamento do couro. Muita gente usa em feijão, coisa assim. Daí já é uma coisa mais antiga. Entendi. Daí não, hoje mais na parte da gordura em si. Melhoramento genético, alimentação contribuiu para isso. Sim. Sim, também levando em consideração que até é uma vantagem em relação à carne bovina, né? Porque a qualidade da carne suína é uma carne magra, só que a gordura ela fica na parte externa, ela não fica entre a carne. Então isso já é uma qualidade em relação à carne bovina. E se a gente pensar em cortes, quais são os principais cortes desses animais? Lombo, bisteca, a barriga, né, que é a panceta, o bacon. A parte de produção de linguiça tanto de pernil, como de outras partes também ainda tem. Sim. Eu já ouvi falar da picanha suína, Marco. Já tem? Então. Picanha suína, vai tem bem? a picanha suína. Agora o Márcio fica fora desse assunto aqui. Eu vou sair um pouquinho e já volto. Então hoje nós já temos outros cortes cárneos. Picanha suína, nós temos filé mignon suíno, enfim, uma grande quantidade de cortes muito similares ao bovino. Que antigamente a gente tinha apenas ao pernil, mas você imagina, uma família ou uma pessoa sozinha, né? Como é que ela vai comer um pernil inteiro? Então, por isso que houve essa diversificação, isso, né, de cortes, para justamente ter a possibilidade das pessoas terem a opção, né, de picanha suína, filé mignon suíno e por aí vai. E então, hoje nós temos uma gama muito grande de cortes cárneos que atende a população. A gente ainda precisa melhorar a cadeia de produção de suínos, principalmente no Brasil aqui. A gente, como não temos a tradição muito grande de comer carne suína como é em outros países, né, o Brasil está na contramão do mundo aí. A carne mais consumida no mundo é a carne suína. Só o Brasil que não. Então, nos outros países nós temos uma grande gama de cortes cárneos. O Brasil está nesse caminho, nós estamos já melhorando bastante, mas hoje já temos, graças a Deus, essa opção, né, de cortes cárneos. E o melhoramento genético, só trazendo, justamente fez com que estes cortes cárneos fossem cada vez mais magros, né, com pouca gordura, o que vai ao encontro dos anseios, né, da população, que quer cortes cárneos mais magros, enfim. E o que você associa a esse alto consumo fora do Brasil? O que nesses lugares consome mais carne de porco? É tradição, né? Então, o maior consumidor, né, é a China, o maior produtor mundial, o maior consumidor, é que eles têm tradicionalmente costume de comer carne suína. Um outro ponto importante é a padronização de cortes. Esse é um grande ponto também que no Brasil não tem. Se você for pegar em outros países, quando você vai nos supermercados, enfim, você tem uma gama muito grande de cortes cárneos que dá opção ao consumidor. O que no Brasil a gente tem pouco destaque de venda,
né, nas gôndolas dos supermercados para carne suína, você tem menos cortes cárneos em relação às outras carnes, em relação à carne de aves, em relação à carne bovina, e você tem o costume realmente menor aqui no Brasil. Então tudo isso faz com que nós tenhamos um menor consumo de carne suína em relação aos outros países, principalmente China, Estados Unidos, alguns países da Europa, Dinamarca, Espanha, enfim. A gente percebe nesses programas de culinária, esses Masterchefs da vida, que hoje em dia barriga de porco é muito usada, né? Se fala muito barriga de porco. Então eu acho que aumentou o consumo dentro desse corte de carne, que é a barriga de porco. E também, já emendando essa pergunta, colocando limão na carne, o que acontece? Diminui-se a gordura quando você ingere o limão na carne de porco? Para os alunos agora, hein? Tem muita gente ainda que pensa que colocar o limão na carne vai derreter a gordura, né? Isso não acontece. Mas não acontece. O limão, ele não tem essa capacidade de derreter a gordura. Isso não só na carne suína, mas qualquer outra carne, né? Então... Isso só vai dar um sabor, né? Só vai dar um sabor. Só o sabor mesmo. E com relação a boas práticas, não sei se esse é o nome que é utilizado também na questão suína, boas práticas, e daí pra gente entrar no final do ciclo, né, o abate. Existem técnicas para isso, né? Eu sei que frigoríficos bovinos têm técnicas específicas, principalmente até o abate. Como é que é na questão suína? Hoje em dia o abate suíno ele é feito através do choque, e logo após o choque, que faz a perca dos sentidos do porco, ele vem a parte da perda de sangue. Daí seria uma perca sem dor. A perca de sangue sem dor, que daí ele consegue manter um padrão melhor. Já é um abate mais humanizado. Não tem dor, não tem sofrimento para o animal. E também os frigoríficos hoje em dia, eles têm um padrão muito rígido, né? Então, quando o suíno ele chega, ele tem que ter um boletim de saúde para ver as vacinas que aquele leitão teve, para respeitar também aquele processo de carência, para poder fazer o abate também. Então, hoje em dia é tudo bem padronizado e rígido, assim, né? Para garantir o selo, a qualidade daquela carne também, para que aquele animal não tenha sofrido um estresse, porque o estresse ele já vai interferir também na qualidade da carne do porco. Por isso que é importante nós comermos carnes inspecionadas, né? Não comer carne. Como saber isso na hora da compra? Na hora que você tem aquele selo, o SIF, é o selo de inspeção federal, né? Então é um certificado que esta carne passou por um rígido processo dentro do frigorífico, né? De inspeção da carne. Então, como a Júlia falou, esse animal, ele tem um boletim sanitário. O que esse animal comeu durante a vida dele? Ele tomou alguma vacina? Ele precisou tomar algum medicamento porque ele estava doente? Tudo bem, ele teve que tomar um medicamento. Mas tem um período de carência. Então, antes do abate, 7 dias antes do abate, esse animal não pode ter ingerido nenhum medicamento, para justamente a gente ter essa qualidade de carne. Então, quando o consumidor vai ao supermercado, vai ao açougue, precisa ter o selo de inspeção, né? Ou estadual, ou federal, que garante que esta carne foi realmente certificada para a qualidade de consumo humano. Mesmo as carnes que não são embaladas, porque daí, entendendo isso, é preferível comprar que está embalada, porque ela já está fechada ali com o selo. Quando você vai no açougue, geralmente a carne não está embalada. Perfeito. Também tem? Perfeito, sim, ela tem. Só que aí é o conhecimento do açougue ou da onde você está comprando a carne. Esse comerciante que compra uma carne, às vezes eles compram a carcaça inteira, né? E depois picotam essa carne e vai vender sem estar embalada. Esta carcaça, ela tem que ter na carcaça, né? Tem um carimbo na carcaça de que ela foi inspecionada. É um carimbo com uma tinta própria para consumo humano. Então, você tem que conhecer o lugar que você está comprando a carne. Olha, você está comprando carne da onde? O fornecedor, né? Eu compro de um frigorífico que tem inspeção. Então, você tem a garantia de que aquela carne foi inspecionada e está para o consumo humano. Quais são as regiões, desculpa, Marcos. Vai lá. As regiões do Brasil, do estado de São Paulo, aqui não sei se é na nossa região, que mais produzem, professor? Tem alguma região que se destaca nessa produção? Aqui no estado de São Paulo, a região ali de Avaré, ali na região de Fartura, é uma região produtora de carne suína, né? Mas o estado de São Paulo, propriamente dito, ele não é uma região forte em produção de suínos. E é lógico que nós temos produtores assim, espalhados ao longo do estado.
Se a gente for pensar em produção de suínos, o maior estado brasileiro é Santa Catarina. O sul do Brasil é muito característico da produção de suínos, tanto o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo, ele fica ali no meio do caminho, mas não é tão tradicional a produção de suínos no estado de São Paulo. Lógico que nós temos produtores grandes, mas não é espalhado por todo o estado como é em Santa Catarina, Paraná. Minas Gerais é um grande produtor de carne suína, enfim. Essa ração suína que a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, ela é baseada também em troca de informações com os produtores, por exemplo, da Europa, de outros lugares, da China, para se chegar na melhor ração, ou de repente, por um país tropical que a gente reside, o tipo de suíno que a gente tem aqui no Brasil é diferente da ração que você encontra na China, na Europa, com a ração que é comercializada e usada aqui no Brasil? Vocês têm essa informação? Essa é uma excelente pergunta. O Brasil é um grande produtor de milho e um grande produtor de soja. É verdade. Que são os dois melhores ingredientes que nós podemos usar na ração de suínos. Então o Brasil é abençoado por isso. Então nós temos uma dieta mais barata, né? Por sermos um grande produtor de milho e soja. Então as nossas dietas são basicamente milho e farelo de soja, além de vitaminas, minerais, enfim, cálcio, fósforo, tudo isso é suplementado. Se você pegar outros países como a Europa, né, o milho já não é tão popular, não tem tanta produção como, por exemplo, o Brasil. Os Estados Unidos, sim, grande produtor de milho também, né? Então, as dietas americanas têm milho e soja. Por exemplo, a dieta europeia já não tem tanto milho, eles vão usar outras matérias-primas, sorgo, cevada, enfim, trigo, outras matérias-primas. Mas, de maneira geral, né, o resultado nós vamos ter um suíno de mesma qualidade, lógico, respeitando todas as barreiras sanitárias, as vacinas, medicamentos. A única diferença é custo de dieta, né? Então eu posso ter uma dieta, uma nutrição à base de milho e soja, perfeita para o suíno, sim. Eu posso ter uma outra dieta, por exemplo, o europeu, né? O chinês, tendo uma outra dieta à base de cevada, à base de sorgo, que são outros ingredientes, sim, né? Então eu tenho uma dieta balanceada, igualmente balanceada, só que os ganhos de peso desse animal podem diferir um pouquinho. Então o animal às vezes vai ganhar mais peso, vai demorar mais para chegar no abate, para chegar no peso de abate, enfim, isso vai variar um pouquinho em relação à dieta, mas de maneira geral todas as dietas no mundo, estamos falando de suinocultura tecnificada, são dietas variadas, mas que alcançam o mesmo objetivo. Fechou? Fechamos. Professor, muito obrigado pela presença, os alunos também, muito obrigado pela presença, né? Como é que o pessoal pode entrar no departamento de vocês, na zootecnia, para ter mais informações? E se, já para encerrar mesmo, se de repente o produtor local, o produtor regional, ele tem acesso, se ele tem alguma dúvida e pode ter acesso ao departamento de zootecnia aqui da Unesp? Bom, então assim, de bate-pronto, queria agradecer então a oportunidade de a gente estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre suinocultura, e a nossa faculdade está aberta, né? Qualquer produtor, nós temos contato com produtores aqui da nossa região, então especificamente a suinocultura está no departamento de produção animal e medicina veterinária preventiva aqui da nossa faculdade, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então é só procurar a gente ali no departamento, para que a gente possa conversar, como a gente tem feito com produtores da nossa região aqui. Estamos abertos para qualquer esclarecimento, ajuda aos produtores da nossa região. Professor, muito obrigado pela presença, muito obrigado ao Marcos Evangelista e também a Júlia Neres pela presença aqui no Primeiro Jornal, viu? Muito obrigado. Obrigada, a gente Bom dia a agradece vocês. vocês também. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.